Bem-vindos a mais uma jornada pelas estradas ocultas da história, onde as vozes que ecoam nas sombras do tempo ganham forma e as histórias de quem viveu nos momentos mais luminosos e transformadores da criatividade humana finalmente encontram ouvidos atentos. Esta noite, vamos nos transportar para um dos períodos mais magníficos da civilização, o Renascimento. Era o auge do século XV e XVI, um tempo em que o mundo despertava de um longo sono medieval. As cidades italianas, Florença, Veneza, Roma, fervilhavam de arte, ciência e humanismo. A redescoberta dos clássicos gregos e romanos inflamava as mentes dos artistas, e a perspectiva revolucionária ressuscitava a pintura da estaticidade medieval. Mestres como Leonardo, Michelangelo e Rafael moldavam uma nova visão do mundo, onde a beleza, a proporção divina e a compreensão profunda do corpo humano se tornavam obsessões sagradas. Neste cenário de iluminação artística e efervescência criativa, conheceremos alguém cuja jornada é tanto pessoal quanto histórica, um pintor renascentista que carrega em seus ombros o cansaço de uma semana de trabalho intenso no ateliê, de horas dedicadas à tinta e ao pincel, de luta silenciosa para capturar a beleza divina em uma tela. Vamos sentir cada passo hesitante pelas ruas de uma cidade em transformação, cada respiração pesada de quem entrega seu sangue à arte, cada momento em que o corpo clama por descanso, mas a visão da obra ainda inacabada o persegue. Preparem-se para uma narrativa que entrelaça o íntimo e o épico, a dor física e a aspiração espiritual, porque no Renascimento, até mesmo o simples ato de voltar para casa carregava o peso de uma missão sagrada, trazer a perfeição divina para a terra através da arte. Eu volto para casa depois de uma longa e exaustiva semana de trabalho. Meus pés parecem estar carregando todo o peso do mundo, cada passo é um esforço, cada pedra é um obstáculo. O sol se põe no horizonte, suas últimas luzes escurecendo as ruas, e eu me dou conta de que preciso fazer algo para aliviar esta dor. Mas primeiro, tenho que chegar em casa. Eu volto para casa depois de uma longa e exaustiva semana de trabalho. Meus pés parecem estar carregando todo o peso do mundo, cada passo é um esforço, cada pedra é um obstáculo. O sol se põe no horizonte, suas últimas luzes escurecendo as ruas, e eu me dou conta de que preciso fazer algo para aliviar esta dor. Mas primeiro, tenho que chegar em casa. Cada rua parece interminável, cada passo é um esforço. Meus pés latejam como se estivessem sendo queimados por fogo. Tento me lembrar de todas as vezes em que senti este tipo de dor, tentando encontrar uma solução, mas nada parece funcionar agora. Eu apenas continuo andando, cada passo mais difícil do que o anterior. Chego à minha rua e vejo a minha casa se aproximando. Ela é um abrigo contra a tempestade exterior, um refúgio de tranquilidade e descanso. Mas antes de entrar, preciso resolver este problema dos meus pés. Tento tirar as botas com cuidado, tentando não fazer mais mal, mas cada movimento parece apenas piorar a situação. Agora, sinto-me preso em um círculo vicioso. Minha dor não diminui e eu sei que preciso fazer algo agora para aliviá-la. Apenas esperar não é uma opção. Tento pensar em tudo que já fiz para enfrentar a dor, tentando encontrar uma saída, mas nada parece funcionar agora. Eu apenas continuo sentado, com meus pés inflamados e doloridos, olhando para minha casa, que parece cada vez mais distante. Mas então, de repente, vejo algo que me faz lembrar de um remédio caseiro que ouvi falar recentemente. Será que isso pode ajudar? Não tenho certeza, mas não tenho outra escolha agora. Tento imaginar como isso funcionaria e se isso poderia realmente resolver meu problema. É difícil para mim pensar em sair da minha casa agora, mas preciso fazer alguma coisa. Eu me levanto lentamente, com cuidado, tentando minimizar a dor. Minhas botas estão bem apertadas e parecem estar piorando as coisas, então decido tirá-las completamente antes de prosseguir. Agora, estou andando apenas em meus chinelos, mas pelo menos isso é melhor do que o que eu estava sentindo antes. Tento me lembrar das últimas vezes em que enfrentei a dor, tentando encontrar uma solução, mas nada parece funcionar agora. Eu apenas continuo andando, cada passo mais difícil do que o anterior. Chego à minha casa e abro a porta lentamente, tentando não fazer barulho. Mas então, de repente, ouço um som estranho vindo da cozinha. Sinto meu coração acelerar e uma sensação de medo se espalhar por mim. O que poderia ser? Eu me aproximo com cuidado, tentando descobrir o que é isso. Minha dor agora parece diminuir, mas também sinto um pouco mais de curiosidade do que antes. O som continua e eu continuo a me aproximar.
Quando finalmente vejo o que está acontecendo, não sei se deveria sentir medo ou apenas curiosidade. Mas agora, estou aqui, olhando para isso, tentando entender o que é isto e por que isso está acontecendo. Eu estava sentado na minha mesa de trabalho, escrevendo uma história sobre um misterioso crime que ocorreu em uma pequena cidade. De repente, ouvi o som do mestre gritando. Era evidente que ele estava furioso com alguma coisa. Corri até a sua sala para ver o que havia acontecido. Quando entrei, pude sentir a tensão no ar e perceber que algo de errado tinha acontecido. O mestre estava olhando para mim com raiva nos olhos. "O que aconteceu?" perguntei, tentando manter a calma. O mestre apontou para o chão, onde havia um grande derramamento de tinta preta. Era evidente que eu tinha estragado tudo. "Você é irresponsável!" gritou o mestre. "Eu disse para você não mexer no meu material, mas você não pode seguir ordens simples? Agora tenho todo o trabalho de limpar isso." Eu me senti culpado e sem palavras, olhando para a tinta espalhada pelo chão. O mestre continuou a reclamar, dizendo que eu tinha estragado toda a sua produção artística do dia. Eu estava realmente arrependido e prometi ao mestre que nunca mais faria algo assim de novo. Eu estava sentado no balcão da minha cozinha, bebendo um café e lendo o jornal. Era uma manhã como as outras, até que tudo mudou de repente. Eu ouvi um estranho ruído vindo do quintal. Olhei para fora pela janela e vi algo que me deixou surpreso, um gato estranho caminhando pelo gramado. Esse gato não era como os outros. Primeiro, ele tinha uma pelagem muito escura, quase preta, o que é raro em gatos de rua. Segundo, seus olhos pareciam muito maiores do que deveriam ser, e havia algo estranho em sua postura. Ele andava como se estivesse sentindo medo ou desconforto. Eu me levantei e fui até a porta da frente para ver melhor esse gato estranho. Eu sempre gostava de animais, mas nunca tinha visto nada parecido com ele. Quando cheguei perto da porta, o gato olhou para mim, mas não fugiu como eu esperava. Em vez disso, parecia olhar diretamente nos meus olhos, como se estivesse tentando me comunicar. Eu me aproximei mais ainda, e o gato continuou a observar-me com aquele olhar estranho. De repente, ele começou a ronronar, um som muito suave, quase inaudível. Eu não sabia o que pensar. Gatos normalmente são muito sociáveis, mas esse parecia diferente. Eu abri a porta e fiquei esperando para ver se o gato iria entrar ou fugir. Ele não fez nada disso. Simplesmente continuou a olhar para mim com aquele olhar estranho, como se estivesse tentando me contar alguma coisa. Eu estava começando a ficar um pouco nervoso quando de repente o gato se movimentou. Andou até perto de mim e então, em vez de fugir ou atacar, simplesmente sentou-se ao meu lado, olhando para mim com aqueles olhos estranhos. Eu não sabia o que fazer. Eu sempre gostava de animais, mas esse gato era diferente. Eu me abaixei e estendi a mão lentamente em direção ao gato, esperando que ele reagisse de alguma forma. Mas o gato continuou sentado, olhando para mim com aquele olhar estranho. Eu não sei porquê, mas decidi dar um passo adiante e acariciar o gato. Eu esperei que ele fugisse ou atacasse, mas em vez disso, ele simplesmente se acomodou ao meu toque, ronronando suavemente. Eu estava começando a gostar desse estranho gato, apesar de não saber porquê. Eu o acariciei por alguns minutos e depois decidi fechar a porta novamente. Eu tinha muito trabalho para fazer e não queria que esse gato estranho me distraísse. Eu voltei ao meu lugar no balcão da cozinha, mas minha mente estava ocupada pensando nele. Por que um gato como aquele estava andando pelo quintal de minha casa? E por que ele parecia tentar me contar alguma coisa? Eu não tinha certeza, mas eu sabia uma coisa: esse gato estranho havia deixado sua marca em mim, e eu não poderia esquecê-lo. Eu me aposei na esquina da rua, observando as pessoas que se movimentavam apressadas ao meu redor. O sol batia forte, mas eu sentia um certo frescor no ar. Fui atraído pelo cheiro de pão recém-assado e descobri o vendedor de pão, estacionado em frente à minha casa. Seu carrinho estava repleto de pães e bolos, alguns ainda borbulhando com manteiga quente. Parei para conversar com ele, sentindo alegria naquele momento. O homem tem idade avançada, mas sua energia é contagiosa. Ele sorria ao me ver parado ali, seu olhar gentil e caloroso. "Olá, senhor", digo eu, "pode me vender um pão? Estou com muita fome." Ele se agacha para pegar um pão do carrinho e diz: "Claro que pode, rapaz. Qual tipo de pão você gostaria?"
Eu olho os diferentes tipos de pães, franceses, italianos, baguetes. Finalmente, escolho um pão com ovo, aquele que sempre adoro. Um pão com ovo, eu digo, entregando dinheiro ao homem. Muito obrigado. Ele coloca o pão em uma embalagem de plástico e diz: não é de hoje que você vem me buscar esse pão. Você gosta muito dele, não é? Eu sinto um sorriso se espalhando no meu rosto. Eu gostaria de dizer a ele como aquele pão com ovo era especial para mim, mas naquele momento, só consigo pensar em como estava delicioso aquele aroma e aquela sensação de casa. Sim, senhor, respondo, pegando o pão. Eu gostaria muito. Ele se levanta e diz: bem, eu volto amanhã também. Se estiver por aqui, me faça um sinal, ok? Ok, eu farei, digo com alegria. Então, eu começo a andar de volta para casa, saboreando aquele pão com ovo. O sol estava se pondo, e eu senti aquele aroma doce e quente pairando no ar. Eu podia sentir que aquele momento era especial, como sempre é quando você tem um bom pão em mãos. Eu sei que aquele vendedor de pão não era apenas o homem que vendia aqueles pães para mim. Era mais do que isso. Era alguém que me fazia sentir em casa, mesmo estando longe de casa. Eu sei disso porque eu senti aquela alegria e aquele amor no ar, naquele momento. Eu sei que nunca mais vou esquecer aquele vendedor de pão e nosso encontro casual naquela tarde ensolarada. Eu estava perdido em meus pensamentos quando algo chamou minha atenção. Era um som de música vindo de uma taberna ao meu lado. Eu nunca tinha ouvido nada parecido antes. Era como se o mundo tivesse parado para respirar e apenas aquela melodia estivesse soprando em todos os meus sentidos. Eu me aproximei da porta, hesitante. A música estava vindo de um pequeno espaço à direita, com mesas e cadeiras espalhadas pela parede. Eu senti um calorzinho no peito ao ver as pessoas se divertindo, rindo e balançando o corpo ao som da música. Eu olhei para dentro e vi um homem tocando violino. Era como se ele estivesse falando comigo através do instrumento, contando uma história que eu precisava ouvir. Eu senti meu coração acelerar, minha respiração ficou mais rápida. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que aquele som era algo especial. Eu entrei na taberna e sentei-me em uma cadeira ao lado da pista de dança. O homem parou de tocar por um momento e me olhou diretamente nos olhos. Eu senti um friozinho nas costas, mas também senti que estava pronto para ouvir a história que ele tinha para contar. Eu sabia que aquele som era algo que eu nunca tinha vivido antes. Era como se o mundo tivesse parado e eu estivesse mergulhando em um universo de música pura. Eu não sei quanto tempo fiquei sentado ali, mas sei que aquela experiência mudou minha vida para sempre. Eu estava sentado no café da manhã, lendo o jornal, quando ouvi a campainha do portão. Fui até a porta e abri. Era ele, o mendigo que sempre está no canto, com aquele olhar vazio nos olhos e roupas sujas. Ele me perguntou se eu tinha um pouco de dinheiro para comprar comida. Eu hesitei por alguns segundos, mas finalmente disse sim. Eu dei a ele o suficiente para comer durante algumas horas, mas não quase o suficiente para sobreviver mais dias. Eu observei-o enquanto caminhava para a esquina, onde sempre estava sentado. Eu vi aquele lugar como seu e pensei em perguntar se poderia fazer alguma coisa por ele. Mas eu sabia que era apenas uma fantasia, nada mais do que isso. Eu era apenas um empregado de escritório, sem habilidades para ajudá-lo além de dar dinheiro. Eu sentia-me triste ao pensar nele e em todos os outros como ele. Eles viviam nas ruas, sem lugar para ir nem onde encontrar comida. Era uma situação horrível e eu não sabia o que fazer para mudar isso. Eu apenas podia fazer minha parte, dando dinheiro a eles quando possível. Eu olhei para o mendigo no canto novamente e senti-me triste. Eu desejava que pudesse fazer algo mais do que apenas dar dinheiro para ajudá-lo. Eu sabia que era difícil para ele e todos os outros como ele. Eu só esperava que um dia pudéssemos viver em um mundo onde isso não fosse necessário. Eu fechei a porta e voltei ao café da manhã, sentindo-me triste por causa do mendigo no canto. Eu sabia que era apenas uma pequena parte de um problema maior, mas eu esperava que pudéssemos fazer algo para mudar isso um dia. Eu estava parado na ponte, olhando a água abaixo e pensando no que tinha acontecido nas últimas semanas. A vida continuava normal, mas eu sentia que algo tinha mudado. Era como se eu estivesse num filme, vivendo uma história que não era minha. O barulho do tráfego me arrancou do meu pensamento. Carros e motos passavam velozmente, e eu senti o cheiro de fumaça e óleo quente.
Eu olhei para os caras no outro lado da ponte, alguns corriam, outros caminhavam devagarinho. Ninguém parecia notar a estranheza do momento. Eu estava em um lugar que eu já tinha passado milhares de vezes, mas agora era diferente. Eu sentia como se tudo estivesse mais próximo, mais real. Era como se eu pudesse tocar a água abaixo de mim, sentir o cheiro da cidade em cada respiração. Eu pensei no que tinha acontecido nas últimas semanas, e na maneira como isso tinha mudado minha vida. Eu tinha feito coisas que nunca teria pensado em fazer antes, e agora estava vivendo uma história que não era minha. Eu olhei para o outro lado da ponte, e vi um homem sentado no chão. Ele estava com a cabeça baixa, parecendo pensar em alguma coisa importante. Eu senti uma estranheza, como se eu pudesse entender o que ele estava pensando. Eu não sei quanto tempo fiquei parado na ponte, olhando para aquele homem e pensando no que tinha acontecido nas últimas semanas. Eu sentia como se tudo estivesse mais próximo, mais real, mas também mais distante do que nunca antes. Eu pensei em seguir em frente, continuar com minha vida normal, mas não sei por que parei. Eu olhei para aquele homem novamente, e então comecei a andar na direção dele. Eu sentia como se tudo estivesse acontecendo num filme, e eu estava vivendo uma história que não era minha. Eu cheguei ao homem, e ele olhou para mim com um olhar estranho. Eu não sei o que disse, mas ele pareceu entender. Eu senti como se tivéssemos algo em comum, como se estivéssemos vivendo a mesma história. Eu continuei andando na ponte, pensando no que tinha acontecido nas últimas semanas e na maneira como isso tinha mudado minha vida. Eu sentia como se tudo estivesse mais próximo, mais real, mas também mais distante do que nunca antes. Eu olhei para a água abaixo de mim, e senti um estranho desejo de mergulhar nela. Eu pensei no que teria acontecido se eu tivesse feito isso, se eu tivesse deixado tudo para trás e mergulhado na água. Eu continuei andando na ponte, pensando no que tinha acontecido nas últimas semanas e na maneira como isso tinha mudado minha vida. Eu sentia como se tudo estivesse mais próximo, mais real, mas também mais distante do que nunca antes. Eu cheguei ao outro lado da ponte, e olhei para a cidade à minha frente. Eu sentia como se fosse uma história que eu estava vivendo, mas também como se fosse tudo verdadeiro, como se eu estivesse realmente vivendo aquilo. Eu estava caminhando pela rua, pensando em como terminar a cena que eu estava escrevendo, quando percebi que havia alguém acenando para mim de uma janela. Olhei para cima e vi uma mulher bonita, com cabelo cacheado e um vestido vermelho. Ela sorria para mim, e seu olhar era firme e determinado. Eu me aproximei da janela, sentindo o cheiro doce das flores que estavam no jardim ao lado. A mulher se aproximou de mim e disse: "Você é uma pessoa bonita, eu sei que você pode fazer mais coisas por aqui." Eu olhei para ela e senti um frio na espinha. Eu estava tentando pensar em como responder quando ouvi um barulho atrás de mim. Olhei e vi um homem caminhando em minha direção. Era um homem alto, com cabelos cacheados e uma jaqueta preta. Ele sorriu para mim e disse: "Você é uma pessoa bonita, você precisa sair e comer alguma coisa." Eu olhei para a mulher na janela, e ela estava olhando para o homem que tinha acabado de me falar. Eu senti um frio na espinha, mas também senti algo mais. Eu sentia que estava sendo tentado, e que precisava pensar bem antes de fazer qualquer coisa. Eu disse ao homem: "Obrigado, mas eu não sei se posso." Ele sorriu e disse: "Claro que você pode, você precisa sair e conhecer o mundo." Eu olhei para a mulher na janela, e ela estava acenando para mim. Eu senti uma tentação forte, e eu sabia que precisava pensar bem antes de fazer qualquer coisa. Eu disse ao homem: "Eu preciso pensar." Ele sorriu e disse: "Claro, você precisa ter certeza." Eu olhei para a mulher na janela, e ela estava acenando novamente. Eu senti uma tentação forte, e eu sabia que precisava pensar bem antes de fazer qualquer coisa. Eu disse ao homem: "Eu preciso ir, tenho muito o que fazer." Ele sorriu e disse: "Tudo bem, você precisa sair e conhecer o mundo." Eu olhei para a mulher na janela, e ela estava acenando novamente. Eu senti uma tentação forte, e eu sabia que precisava pensar bem antes de fazer qualquer coisa. Eu estava andando pelo corredor quando ouvi aquele barulho alto, com vozes altas e irritadas vindo de uma das portas. Eu parei no meu lugar, tentando decidir se eu deveria parar ou continuar andando. O som era tão intenso que me pegou de surpresa, fazendo-me sentir como se eu estivesse a ponto de entrar em um conflito que não tinha nada a ver comigo. Eu olhei para a porta e pude ver dois adultos discutindo ferozmente. Eles estavam muito perto um do outro,
e suas vozes pareciam estar gritando palavras ofensivas e acusatórias. Eu não conseguia entender o que eles estavam dizendo, mas o tom de voz era claro. Havia muita raiva e ressentimento entre eles. Eu tentei andar mais devagar, tentando diminuir o som para que eu pudesse continuar com a minha rotina. Mas eu sabia que isso não era possível. Eu tinha que fazer alguma coisa, ou então teria que enfrentar a situação. Então, eu decidi parar e olhar para eles. Eu estava perto da porta, mas estava do lado de fora, observando-os. Eu podia ver que o homem estava muito bravo. Seu rosto estava vermelho, e seus braços estavam cerrados em punhos. A mulher também parecia estar furiosa, com os olhos arregalados e a boca tremendo. Eu tentava entender o que eles estavam dizendo, mas não era possível. Eu senti um pouco de medo. Eu estava em um lugar estranho, e eu não sabia como aquele conflito ia terminar. Eu tentei pensar em algo para fazer, mas nada me ocorreu. Então, eu decidi esperar. Esperar o que fosse acontecer e o que fosse dizer. Eu senti um pouco de nervosismo, mas também tinha uma sensação de curiosidade. Eu estava interessado em saber o que havia acontecido para aqueles dois adultos estarem tão irritados. Era uma situação estranha, e eu não sabia como era possível que isso tivesse acontecido. Eu olhei para eles novamente, tentando entender melhor a situação. Eu podia ver que os dois estavam muito brigados, e que não tinham nenhuma intenção de parar. Eu senti uma sensação de tristeza, pensando no quanto aquilo era ruim para aqueles dois. Era uma situação triste, e eu gostaria de poder fazer alguma coisa para ajudá-los. Eu era um sacerdote, e estava em minha igreja particular, rezando por minhas orações diárias. O silêncio era absoluto, somente eu e Deus estavam presentes. Eu me ajoelhei em frente ao altar, com as mãos juntas e os olhos fechados. Minha cabeça estava inclinada, e meu coração batia forte. Eu senti a presença de Deus ao meu redor. Eu comecei a rezar em voz alta, pedindo por sabedoria, força e graça. As palavras saíam com facilidade, pois minha fé era verdadeira. Eu senti o amor de Deus em mim, e eu estava grato por isso. Minha oração se tornou mais intensa, e minhas palavras se transformaram em lágrimas. Eu me abaixei para beijar a cruz, e senti um tremor no ar. Eu segui rezando, pedindo por misericórdia para os pecadores, e paz para aqueles que sofrem. Minha oração era uma oferenda ao meu Deus, e eu estava contente em fazer isso. Eu me levantei e comecei a caminhar pelo santuário. Eu olhei para as imagens sagradas, e senti a graça de Deus ao meu redor. Eu segui rezando em voz alta, mas agora minhas palavras se tornaram mais suaves. Eu estava no meio do santuário, quando eu ouvi uma vozinha. Era minha filha pequena, que estava dormindo no quarto ao lado. Eu senti um sorriso no meu rosto, e continuei rezando em silêncio. Eu sabia que Deus estava me ouvindo, e eu estava grato por isso. Eu segui rezando, pedindo por misericórdia para os pecadores, e paz para aqueles que sofrem. Eu finalmente terminei minha oração, e senti um arrepio no ar. Eu sabia que Deus tinha ouvido minhas palavras, e eu estava grato por isso. Eu segui andando pelo santuário, olhando as imagens sagradas, e sentindo a graça de Deus ao meu redor. Eu estava satisfeito, e senti uma paz em mim. Eu abri os olhos, e vi que era noite. Eu estava em minha casa, mas eu estava grato por ter tido essa experiência com Deus. Eu sabia que Ele estava ao meu lado, e isso me dava força para enfrentar o dia seguinte. Eu segui andando pelo apartamento, desligando as luzes, e preparando-me para dormir. Eu senti a presença de Deus em mim, e eu estava grato por isso. Eu acendi uma vela, e comecei a rezar outra oração. Era minha oração de boas noites, e eu estava contente em fazer isso. Eu senti o amor de Deus em mim, e eu estava grato por isso. Eu fechei os olhos, e segui rezando em silêncio. Eu sabia que Deus estava me ouvindo, e eu estava grato por isso. Eu finalmente terminei minha oração, e senti um arrepio no ar. Eu sabia que Deus tinha ouvido minhas palavras, e eu estava grato por isso. Eu segui andando pelo apartamento, desligando as luzes, e preparando-me para dormir. Eu senti a presença de Deus em mim, e eu estava grato por isso. Eu apaguei a vela, e me preparei para dormir. Eu sabia que Deus estava ao meu lado, e isso me dava força para enfrentar o dia seguinte. Eu me chamava Mateus e era um escritor narrativo, vivendo uma vida cotidiana tranquila. Mas então, algo incomum começou a acontecer. Todos os dias, um cão seguia-me.
Eu não sabia por quê, estava intrigado e assustado ao mesmo tempo. Eu andava pelo parque, desfrutando da tranquilidade do ar livre, quando de repente ouvi passos se aproximando. Olhei para trás e vi o cão, olhando-me fixamente com seus olhos vermelhos. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha, mas continuei andando. Eu me forcei a não olhar para o cão, tentando me concentrar em outras coisas. Mas ele continuou me seguindo, cada vez mais perto. Eu podia sentir sua presença, seu hálito quente no meu rosto. Eu comecei a correr, mas o cão estava mais rápido que eu. Eu senti-me como se estivesse em uma armadilha, incapaz de escapar. Eu olhei para todos os lados, mas não havia ninguém por perto. Eu estava sozinho com o cão, e ele parecia determinado a me perseguir. Eu corri até chegar em casa, fechando a porta atrás de mim com força. Eu senti-me aliviado por estar seguro, mas ao mesmo tempo, eu não podia entender por que aquele cão estava me seguindo. Eu pensei no que poderia ter acontecido, mas não tinha certeza. Eu não havia feito nada para merecer tal perseguição. Eu senti-me confuso e assustado, tentando encontrar uma resposta. Eu sabia que eu precisava descobrir o motivo pelo qual aquele cão estava me seguindo. Era algo incomum e estranho, e eu tinha de entender o porquê. Eu olhei para fora da janela, vendo o cão ainda em meu encalço, e senti um frio na corrente. Eu sabia que eu tinha de encontrar uma solução, e rápido. Eu não podia deixar aquele cão me perseguir mais tempo. Eu precisava descobrir a verdade, e rápido. Eu olhei para o cão, e nossos olhos se encontraram. Eu senti um frio na corrente, mas também uma determinação crescer em mim. Eu estava decidido a descobrir por que aquele cão estava me seguindo, e eu faria qualquer coisa para encontrar a resposta. Eu olhei para o cão novamente, e ele pareceu entender minha determinação. Eu senti-me preparado para enfrentar o que fosse necessário para descobrir a verdade. Eu sabia que aquela era uma situação incomum, e que eu tinha de fazer alguma coisa. Eu estava determinado a descobrir por que aquele cão estava me seguindo, e eu não ia parar até encontrar a resposta. Eu estava caminhando pelas ruas, tentando me concentrar no som do vento e na sensação da brisa no rosto, quando de repente um barulho alto e estridente surgiu por detrás de mim. Foi uma carroça velha, com rodas ruidosas e peças que rangiam ao mover-se. Eu me apressei em afastar-me do barulho, sentindo o coração acelerar enquanto os sons se espalhavam pelo ar. O som era ensurdecedor, uma combinação de ruídos metálicos e estridentes que pareciam ecoar nas paredes das casas ao redor. Eu me forcei a respirar profundamente, tentando ignorar o caos sonoro em volta. Mas as rodas da carroça continuavam a ranger, cada giro parecendo mais alto do que o anterior. Eu podia sentir os sons vindo de todas as direções, como se o mundo tivesse sido inundado por uma avalanche de barulho. Eu continuei andando, tentando encontrar algum lugar silencioso onde pudesse me esconder dos sons. Mas era inútil, a carroça continuava atrás de mim, um fantasma sonoro que não queria ir embora. Eu me perguntei o que poderia ser feito para reduzir o barulho daquela máquina velha e enferrujada. Talvez fosse preciso consertar as peças que rangiam ou trocar as rodas mais ruidosas por outras mais silenciosas. Eu continuei andando, tentando encontrar algum lugar onde pudesse me esconder dos sons. Mas a carroça continuava atrás de mim, um fantasma sonoro que não queria ir embora. Eu podia sentir o coração acelerar cada vez que ouvia aquele barulho estridente, uma sensação de pânico e desespero tomando conta de mim. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa para lidar com aquilo, mas por agora eu estava atolado no caos sonoro. Era como se a carroça estivesse me perseguindo, um fantasma de sons que não queria ir embora. Eu precisava encontrar uma saída, antes que aquele barulho estridente e ensurdecedor me levasse à loucura. Eu estava sentado na minha mesa, a luz da vela iluminando o espaço à minha volta. A minha mão segurava a caneta, a outra folha de papel em branco. Eu olhava para a página, sentindo a pressão do tempo sobre mim. O silêncio era absoluto, apenas o som do meu pulso batendo no ouvido. Eu sentia-me isolado, como se estivesse num mundo próprio, um lugar onde as regras do mundo exterior não tinham sentido. Era uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo familiar. Eu comecei a escrever lentamente, cada palavra parecia ser arrastada de dentro de mim. Eu podia sentir os pensamentos fluindo, como se fossem ondas no oceano. Eram pensamentos obscuros, e eu sentia medo deles, mas ao mesmo tempo era atraído por eles. Eu continuava a escrever, as palavras formando frases, as frases formando histórias.
Eu podia sentir a tensão crescer dentro de mim, como se estivesse prestes a ser atingido por uma tempestade. Mas eu sabia que tinha que continuar, que não podia parar. Eu olhei para a página coberta de palavras, sentindo-me exausto mas ao mesmo tempo mais vivo do que nunca. Eu tinha escrito sobre coisas que nem sequer entendia, mas era aquilo que eu era, aquele era o meu mundo interno. Eu fechei os olhos e respirei profundamente, a sensação de isolamento desaparecendo. Eu estava de volta ao mundo exterior, mas dentro de mim havia um lugar onde podia estar sozinho com os meus pensamentos, com as minhas histórias. Eu estava exausto, e não havia como negar. Meus músculos doíam como se tivessem sido martelados durante horas. Cada passo que dava era uma batalha contra minha própria fraqueza. O corpo inteiro parecia um pedaço de madeira velho, rachado e quebradiço. As juntas ardiam e rangiam a cada movimento, lembrando-me dos dias sem conta em que trabalhará demais, excedendo os limites do possível. Meus olhos estavam grudados na rua, observando-a com uma nitidez excessiva, como se ela fosse um lugar estranho e distante. As cores pareciam mais apagadas, o som dos carros passando era um murmúrio distante. Meu cérebro funcionava devagar, cada pensamento uma luta contra o sono que me invadia. O mundo ao redor parecia ser movido por outras forças, enquanto eu estava parado, como se fosse parte de outra dimensão, mais lenta e pesada do que o resto. Era difícil lembrar-me de quando tinha sido a última vez em que meu corpo não doíra. Era uma carga, um fardo que eu carregava sem descanso. O cansaço era profundo, invadindo cada célula do meu ser, fazendo com que meus passos fossem lentos e pesados. Mas eu tinha de continuar. Não havia outra saída. Era assim que a vida era, um caminho árduo e sem fim, onde o cansaço era apenas mais uma parte do jogo. Eu avançava, apesar da exaustão, porque não havia outra escolha. Eu sei que hoje foi um dia difícil. Eu não consigo me lembrar da última vez em que senti tanto esforço e exaustão. Eu estava no trabalho desde cedo, e só tinha tarefas uma após a outra. Era como se o tempo parasse de existir, e eu tinha apenas a mim mesmo e minha determinação para completar tudo. Eu não sei por que hoje era tão diferente dos outros dias, mas sentia um pouco de pressão no peito. Podia sentir os olhos do chefe em mim o tempo todo, como se ele estivesse avaliando cada movimento que eu fazia. Era difícil pensar em outra coisa a não ser pelo trabalho, e isso era cansativo. Eu tinha acabado de terminar uma tarefa quando meu chefe entrou na sala. Eu podia sentir a tensão no ar, e sabia que ele estava com alguma coisa para me dizer. Olhei para ele e pude ver seu rosto sereno, mas também havia um certo desprezo nele. Eu não sei por que isso me deu um calafrio, mas senti que algo ruim ia acontecer. Perguntei a ele o que estava errado, e ele disse que tinha uma nova tarefa para mim. Olhei para ele e pude ver que era mais do que eu podia suportar. Era como se estivesse me dizendo que eu tinha que subir um monte de escadas sem parar. Perguntei a ele o que isso tinha a ver comigo, e ele disse que era uma tarefa importante para o departamento. Olhei para os outros colegas de trabalho e pude ver que eles também estavam tensos. Era como se todos nós estávamos esperando por um relatório que ia mudar tudo. Eu não sei quantas horas passei trabalhando, mas sabia que estava chegando ao fim. Sentia um pouco de dor no corpo inteiro, e minha mente estava um pouco confusa. Eu tinha acabado de terminar a tarefa quando meu chefe entrou novamente na sala. Olhei para ele e pude ver que tinha alguma coisa importante para me dizer. Perguntei a ele o que estava errado, e ele disse que tudo tinha dado certo. Eu não sei por que isso me deixou um pouco triste, mas senti que eu tinha perdido algo importante. Era como se tivesse acabado de terminar uma missão difícil, e agora estava pronto para descansar. Olhei ao redor da sala e pude ver que todos os colegas de trabalho estavam felizes. Eu também sentia um pouco de orgulho por ter feito tudo isso sozinho, mas sabia que tinha que pagar o preço pelo esforço que tinha dado. Era como se tivesse acabado de terminar uma corrida longa e agora estava pronto para descansar. Eu sei que hoje foi um dia difícil, mas também sei que eu posso fazer melhor amanhã. Tenho certeza disso. Eu estava sentado no meu quarto, olhando pela janela. O sol se punha no horizonte, e as sombras alongavam-se pelo chão. De repente, algo chamou a minha atenção. Eu vi uma luz estranha sobre a ponte. Não tinha certeza do que era aquilo. Era como se alguém tivesse acendido um fósforo na escuridão. Eu olhei mais de perto e percebi que estava vendo algo brilhante no meio da ponte. Era uma coisa vermelha, muito vermelha.
Eu corri para a porta, abri-a com força e saí de casa. A rua estava deserta, ninguém estava por perto. Eu corri até a ponte, pulando pedras e passando por cima de obstáculos. Quando cheguei lá, o que eu vi me deixou pasmo. Lá no meio da ponte havia um objeto vermelho, parecendo sangue, espalhado por toda a parte. Eu estava assustado, mas também sentia uma curiosidade muito grande. Eu não sabia o que era aquilo, nem como tinha acontecido. Eu olhei para os lados, tentando encontrar alguma pessoa, algum sinal de vida. Mas não havia ninguém por perto, a ponte estava vazia. Eu me aproximei do objeto vermelho e vi que era um pássaro. Era uma ave grande, com penas bonitas. Eu senti pena dele, pois deve ter sofrido muito antes de morrer. Eu olhei para o céu e percebi que estava escurecendo. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia o que era. Eu estava confuso, não entendia nada do que tinha acontecido. Então eu decidi ir até a cidade procurar ajuda. Eu queria saber o que tinha acontecido com aquele pássaro e também o que tinha visto na ponte. Eu caminhei pelas ruas da cidade, sentindo-me estranho e desconfortável. Era como se tudo tivesse mudado, como se eu estivesse em outro mundo. Quando cheguei ao hospital, perguntei ao médico sobre o pássaro e a luz que tinha visto na ponte. O médico me olhou com estranheza, parecendo não entender o que eu estava falando. Eu fiquei confuso, sentindo-me muito perdido. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia o que era. Eu decidi voltar para casa e pensar no que tinha acontecido. Ao chegar em casa, eu me deitei na cama e fechei os olhos. Eu estava cansado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Eu sentia-me estranho e desconfortável, como se algo dentro de mim tivesse mudado. Eu pensei no pássaro e na luz que tinha visto na ponte, tentando entender o que tinha acontecido. Era como se tudo estivesse ligado a alguma coisa, mas eu não sabia ao certo o que era. Eu dormi pensando nisso e acordei com a sensação de ter aprendido algo novo sobre mim mesmo. Eu sentia-me mais velho, mais sabedor do mundo. Eu saí de casa e olhei para o céu, vendo as nuvens passarem pelo espaço. Eu senti que tinha que aceitar o que tinha acontecido, não importava o que fosse. Eu caminhei até a ponte e olhei para o lugar onde tinha visto aquele pássaro. Eu sentia-me estranho, como se algo dentro de mim tivesse mudado. Eu estava preparado para enfrentar o desconhecido, para aceitar o que fosse necessário para sobreviver no mundo. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia o que. Eu estava sentado no meio do quarto, tomando um sorvete e lendo meu livro favorito, quando percebi algo de errado. Era uma tarde tranquila, mas havia algo que não batia. Uma sombra na parede, perto da janela, estava se movendo de uma maneira estranha. Eu me levantei do sofá, olhando para a sombra com curiosidade. Ela era muito escura e alongada, como se estivesse sendo projetada por algo enorme e escuro. Eu nunca tinha visto nada parecido antes. A coisa mais próxima que poderia comparar seria uma sombra de um animal selvagem. Eu me aproximei lentamente da janela, tentando entender o que estava acontecendo. Mas, quando olhei para fora, não havia nada lá fora. O pátio do edifício era vazio e quieto, apenas algumas folhas balançando ao vento. Então, onde estava vindo aquela sombra estranha? Eu me aproximei mais da parede e olhei de novo para a sombra. Ela parecia seguir um padrão peculiar, como se estivesse sendo projetada por algo que se movia em ritmos diferentes. Eu tentei imaginar o que poderia ser, mas não tinha ideia. Eu estava prestes a dar meia volta e sair do quarto quando ouvi um som estranho vindo da direção da janela. Era como um murmúrio distante, difícil de identificar. Eu olhei para fora novamente, mas ainda nada havia mudado. O pátio continuava vazio. Eu me sentei no sofá novamente, tentando entender o que tinha acontecido. Mas a sombra estranha estava sempre na minha cabeça. Eu não podia deixar de pensar no que poderia ser, e se era algo perigoso ou ameaçador. Eu olhei para o relógio na parede. Era apenas às 4 da tarde, ainda tinha tempo para resolver esse mistério. Eu estava determinado a encontrar a resposta, não importava o que acontecesse. Eu não sei se foi real ou apenas uma imaginação, mas senti um frio na espinha. Um sussurro, muito fraco, como se viesse de longe, chegou ao meu ouvido. Era difícil dizer se era o vento assobiando nas folhas ou simplesmente o eco de minha própria mente. Olhei em volta, mas tudo estava calmo.
A luz do sol se escondia atrás das nuvens, deixando a atmosfera toda envolvida numa espécie de névoa fantasmagórica. Meu coração acelerou, e o sussurro voltou, agora mais claro, mais distinto. Não seja ingênuo, ele dizia, não se engane com a aparência. Fiquei paralisado. O que era isso? Um espelho refletiu minha imagem, e olhando para mim mesmo, senti um calafrio maior ainda. Meu rosto estava pálido, os olhos pareciam mais fundos do que nunca. Você está atraído pelo desconhecido, continuou o sussurro, mas é isso que o torna perigoso. Eu tinha de saber de onde vinha aquela voz. Me aproximei das árvores, olhando para os galhos mais altos. Nada. Então, olhei para baixo, e lá estava ela, uma folha seca com letras rabiscadas em seu meio. Ah, pensei, é isso. Mas a sensação de incerteza continuava. O sussurro não tinha parado. Era como se estivesse dentro da minha cabeça agora, cada palavra era uma pontada no meu coração. Não importa o que você descubra, ele disse, nunca vai ser o suficiente. Eu estava a ponto de desistir quando vi um reflexo de metal entre as árvores. Segui até lá e encontrei um espelho coberto de poeira. Limpei-o com o meu casaco, olhando para mim mesmo. Era estranho. Eu não tinha notado antes, mas meus olhos pareciam diferentes agora. Tinham uma cor esquisita, como se estivessem alterados pelo sussurro fantasma que ouvirá. Eu sei que não deveria continuar, que deveria fugir, mas não pude resistir à curiosidade. O espelho estava chamando-me, e eu sabia que tinha de descobrir o que aquele lugar escondia. Segui adiante, cada passo parecendo ecoar no silêncio mais profundo que já sentirá. A voz continuava, agora mais próxima, mais penetrante. Você está perto, disse ela, muito perto. E eu estava, muito perto de algo que não era humano, nem natural. Era um lugar onde a realidade e o sonho se entrelaçavam, uma terra onde nada era como parecia, e tudo era possível. Eu não consigo dormir. Voltei para casa, mas meu corpo ainda está aceso como se eu estivesse em alerta total. Tento encontrar um lugar confortável na cama, mas minha mente parece estar presa num ciclo infinito de pensamentos e imagens. Eu sei que hoje foi um dia muito diferente dos outros, tão diferente que não consigo me livrar das impressões. A primeira coisa que notei quando saí do carro foi o silêncio. A rua estava deserta e a noite escura, quase como se pudesse engolir todo o som. Fui caminhando até a minha porta, sentindo cada passo, cada pedra solta sob meus pés. E então, quando entrei, um cheiro estranho invadiu meu nariz, algo que não sei explicar, um misto de flores e papel velho. Eu andava pelo apartamento, ligando as luzes em cada cômodo, como se esperasse encontrar alguém ou alguma coisa. Tudo parecia normal demais, até que cheguei ao quarto e vi o espelho. Meu reflexo estava tão tranquilo, mas eu sabia que não era verdade. Eu precisava pensar em alguma coisa para me acalmar, qualquer coisa para tirar minha atenção dos pensamentos que não paravam de voltar. Então, comecei a imaginar o que tinha acontecido hoje. Era como se tivesse vivido milhares de dias diferentes, cada um mais estranho e confuso do que o outro. Eu tinha visto coisas que nunca deveria ter visto, ouvido sons que não deveriam existir. E agora, em casa, tudo parecia estar em silêncio, a não ser pelo barulho de minha respiração. Ainda ando pelo apartamento, tentando encontrar algo que me dê um pouco de paz. Eu sei que preciso dormir, mas meu corpo não parece querer cooperar. Sinto como se tivesse passado uma semana inteira sem descanso, apesar de saber que foi apenas um dia. Tentarei novamente achar aquele lugar confortável na cama e esperar que a exaustão me leve ao sono. O silêncio ainda está aqui, mas agora começo a ouvir outras coisas também. Sombras se movendo lentamente pelas paredes, como se alguém estivesse olhando para mim de dentro delas. Tento ignorar essas sensações estranhas, mas é difícil quando cada pensamento parece estar ligado à realidade mais escura que conheço. Ainda não consegui dormir, e agora tenho medo de fechar os olhos porque sei que não haverá sono nesse caminho. Só posso esperar que amanhã chegue e me leve para longe deste lugar terrível. Eu sei que preciso enfrentar isso, mas por enquanto, estou preso nesta noite eterna, sem fim nem esperança de descanso. Eu sempre tive esse mesmo sonho, desde que me lembro de coisa nenhuma. É estranho, porque não sei o que significa. Apenas sei que é assustador e eu odeio ele. Eu nunca contei para ninguém, porque achava que eles não entenderiam. Mas agora eu preciso escrever isso,
para tentar fazer sentido do sonho. Eu acordo toda noite com aquele mesmo sonho. Eu estou em um lugar escuro, e não sei onde é. Tem gente aí, mas não vejo quem são. Eles só falam e fazem coisas estranhas, que eu não entendo. Naquele sonho, eu sinto medo. É como se fosse a coisa mais natural do mundo sentir medo naquele lugar. Eu tento correr, mas minhas pernas não respondem. Eu tento gritar, mas minha boca fica trancada. Eu acordo com o coração acelerado e as mãos suadas. E é assim todo dia. Já tentei muitas coisas para parar de sonhar aquele sonho, mas nada funcionou. Eu li livros, fiz meditação, até tomei remédios, mas o sonho sempre volta. Agora eu estou escrevendo isso tudo, para tentar entender melhor o que é que eu sinto no sonho. Talvez se eu pudesse entendê-lo, ele parasse de me perturbar. Eu gostaria tanto de não ter aquele sonho mais. Eu sei que parece bobo, mas é a verdade. Eu preciso encontrar uma saída para isso, porque está me deixando maluco. Eu preciso entender o que significa aquele sonho e como posso parar de tê-lo. Eu vou continuar escrevendo, tentando descobrir mais sobre o sonho e o que ele pode significar. Talvez se eu pudesse entendê-lo, a minha vida volte a ser normal outra vez. Eu gostaria tanto disso. Eu abri as cortinas e olhei para o céu noturno, vendo estrelas e nuvens passando. Eu senti-me mais calmo agora, mas ainda confuso e desorientado. Eu não sabia se era realidade ou sonho, mas tinha uma sensação de urgência dentro de mim para descobrir a verdade. Eu decidi voltar à minha cama e tentar entender melhor o que tinha acontecido durante a noite. Era como se tivesse sido transportado para outro lugar ou estado de consciência, mas ao mesmo tempo, tudo parecia tão normal e familiar. Eu estava sentado no velho sofá, o mesmo que tinha visto milhares de vezes nos filmes e na televisão, só que agora era meu. O sol batia pelas janelas, deixando os móveis banhados numa luz dourada. Eu tentava imaginar a vida que eu estava começando, mas não conseguia. Fui até o espelho no hall de entrada. Meu rosto parecia estranho, como se fosse outro homem. Peguei minha pasta e saí da casa em silêncio absoluto. O mundo exterior era um caos de barulhos e pessoas que corriam para algum lugar importante. Eu ia onde? Eu não sabia. Tentei ligar para você, mas o telefone estava fora de serviço. Você estaria pensando em mim agora? Eu gostaria de saber. Cheguei ao trabalho mais cedo do que deveria, pois tinha perdido a noção do tempo. O lugar era familiar, mas estranho ao mesmo tempo. As pessoas me cumprimentavam como se fôssemos velhos conhecidos, só que não éramos. Eu fingi entender, respondendo com sorrisos forçados e acenando com a cabeça. Pensei em você enquanto andava pelo corredor do escritório. Você disse que estava vindo também. Eu esperava que estivesse preparada para o choque. Não tinha como preparar ninguém, não é? A vida era assim mesmo, um conjunto de surpresas e decepções. O telefone tocou em minha mesa. Era você. Finalmente! Olá, disse eu, tentando manter a voz firme. Estou aqui, respondeu sua voz distante, como se estivesse vindo de muito longe. Eu também, respondi, sentindo-me estranho e feliz ao mesmo tempo. Mas onde é aquilo? Ela riu, um som que me deixou mais tranquilo do que qualquer coisa naquele momento. Ainda não sei. Você? Não, disse eu, balançando a cabeça. Não sei de nada. Silêncio no outro lado da linha. Eu pensava em perguntar se você tinha tido um bom voo, mas isso parecia bobo agora. O que importava era que você estava ali, mesmo que não soubéssemos para onde estávamos indo. Eu conto a eles, disse você depois de um tempo. Eles? Perguntei, confuso. Toda essa gente nova, explicou você. Esses estranhos que pensam que sabem o que fazer com a vida. Vão rir de mim, avisei, sentindo-me estranho novamente, mas agora era por causa da ansiedade. Eles sempre fazem isso, disse você, como se soubesse das coisas. Mas não importa. Você precisa contar de qualquer maneira. Eu sei disso agora, pensai eu enquanto colocava o telefone no lugar e olhava para a parede branca do escritório. Eu preciso contar mesmo que ninguém me escutasse. Era assim que era a vida, uma sequência de histórias contadas em silêncio, esperando alguém chegar perto o suficiente para ouvir. E eu estava disposto a fazer esse esforço, agora mais do que nunca.
Eu tinha você ao meu lado e isso já era algo incrível. Agora é sua vez de me escutar, disse eu em silêncio. Vai ver, vai rir, vai dizer que não entendeu. Mas vou contar de qualquer jeito, porque preciso fazer isso. Preciso deixar essas histórias saírem de dentro de mim e se misturarem com o ar livre. Era assim que eu ia começar tudo, uma história em primeiro lugar, contada para você, para eles, para todo mundo. Eu ia contar minha vida e esperar por um milagre, um sinal de que estava no caminho certo. Contaria e veria o que aconteceria depois disso. Talvez ninguém acreditasse em mim, mas isso não importava. Eu tinha decidido viver minha própria história e ninguém ia me impedir disso. Eu sentia um tremor dentro do peito, como se milhares de mariposas estivessem voando no meu sangue. Meu coração batia com tanta força que eu podia ouvir o som ecoando em meus ouvidos vazios. Era como se cada batida fosse um martelo golpeando minha caixa torácica, cada pulsar era uma chamada de alarme, e eu não sabia por quê. Eu olhava ao redor, para a sala silenciosa em que me encontrava. Tudo estava no seu lugar, todos os objetos tinham a sua posição, mas nada parecia familiar. O ar estava grosso, quase viscoso, dificultando minha respiração. Meus pulmões tentavam engolir o calor da sala e expirar uma calma que não existia. Tentei me concentrar em algo, em qualquer coisa para tirar esse sentimento de pânico do meu corpo. Eu olhei para as minhas mãos, que tremiam como folhas num vento forte. Meus dedos se enrugavam com um nervosismo que não conseguia controlar. Eu fechava os olhos, tentando encontrar algum ponto de calma no meu universo desequilibrado. Mas o coração continuava seu ritmo acelerado, como se estivesse a caminho de algum lugar importante e eu tivesse que chegar lá o mais rápido possível. Eu sentia uma pressão nas têmporas, um aperto na garganta, e tudo ao redor parecia girar em um círculo sem fim. Era como se meu corpo estivesse tentando escapar do controle de minha mente, e eu não sabia como fazê-lo parar. Eu precisava encontrar algo para me ancorar, alguma coisa que pudesse fazer sentido nesse caos que era minha vida naquele momento. Eu olhei para o relógio em cima da mesa, marcando as horas que passavam tão lentamente, cada segundo parecendo um século. Eu tentei contar os batimentos do meu coração, mas era impossível. Era como se eles fossem infinitos, eternos. Eu sentia-me preso a esse ciclo de ansiedade, sem saber como sair dele. Meu coração continuava seu ritmo insistente, cada batida mais forte que a outra, e eu não podia entender por quê. Eu estava em pânico, e o mundo ao redor parecia desaparecer enquanto isso acontecia. Eu precisava de alguma coisa para me segurar, algo para me lembrar de quem eu era, de onde eu vinha, mas nada fazia sentido. Eu estava perdido no meio do caos, meu coração batendo como um tambor, e eu não tinha nenhuma resposta para o que sentia. Era um vazio assustador, um buraco negro que me engolia inteiro, e eu não sabia como sair dali. Eu estava sentado no meu quarto, com a luz da lâmpada acima de mim dando um brilho amarelado na parede. Era a segunda semana desde que tudo havia começado, e eu ainda não tinha conseguido entender o porquê disso. Eu tentava segui-la, mas ela simplesmente desaparecia em frente aos meus olhos. Eu sentia uma mistura de raiva e frustração dentro de mim. Eu tentara tantas vezes, mas cada vez era como se estivesse perseguindo um sonho que não queria se afastar. Eu podia sentir o coração acelerado em meu peito enquanto eu olhava para a porta do quarto, esperando por ela aparecer novamente. Eu tinha começado a escrever este livro para tentar entender o que estava acontecendo comigo. Eu era um escritor narrativo, e minha vida girava ao redor da busca de inspiração e criatividade. Mas agora, eu estava perdido em uma estranha mistura de confusão e desespero. Eu olhava para a parede, tentando encontrar alguma palavra ou frase que pudesse me dar um pouco de orientação, mas não havia nada. Eu senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto, mas eu estava determinado a continuar procurando. Eu sabia que tinha que encontrar uma forma de segui-la, mesmo que isso significasse perder o meu foco e a minha sanidade. Eu me levantei da cadeira, e caminhei até a porta do quarto. Eu olhava para os dois lados do corredor, esperando que ela aparecesse em algum lugar, mas não havia sinal dela. Eu sentia uma estranha mistura de emoções dentro de mim, raiva, frustração, desespero, e também um pouco de medo. Eu me sentei novamente na cadeira, e peguei o meu caderno e a minha caneta. Eu tinha que escrever sobre isso, tinha que tentar entender o porquê disso. Eu escrevi algumas linhas, mas elas não faziam sentido algum. Eu sentia como se estivesse perdido em um labirinto sem saída. Eu olhei para o relógio na parede e vi que era tarde da noite.
Eu sabia que eu precisava dormir, mas eu não conseguia parar de pensar nela. Eu tinha que encontrar uma maneira de segui-la, até onde fosse necessário. Eu fechei o caderno e coloquei-o de lado, determinado a tentar novamente amanhã. Eu apaguei a luz da lâmpada e sentei-me na escuridão do quarto, olhando para a porta fechada. Eu sentia uma estranha mistura de emoções dentro de mim, raiva, frustração, desespero, e também um pouco de esperança. Eu sabia que eu tinha que encontrar uma maneira de segui-la, até onde fosse necessário. Eu estava de volta à minha velha cama, mas não conseguia encontrar aquele conforto familiar. As imagens do dia ainda dançavam na minha cabeça e me mantinham acordado. Eu me sentava no escuro, as sombras da noite invadindo o quarto, e tentava entender como era possível que tudo tivesse mudado tão rapidamente. Eu olhava para a parede, onde os ratos tinham deixado suas marcas escuras, e pensava nas pessoas que tinha visto. Os rostos deles se misturavam em minha cabeça, um em cima do outro, como as páginas de um livro velho. Eu via o homem com a camisa manchada, os olhos cheios de medo quando eu perguntava sobre sua família. Eu sentia o cheiro da estrada, o fedor dos esgotos e das cinzas queimadas. Eu pensava no lugar onde tinha passado o dia anterior, aquele buraco escuro que parecia nunca terminar. As paredes tinham sido tão grossas que nem a luz podia penetrá-las. Eu sentia ainda o frio da chuva que caíra sobre mim quando saí do lugar, as gotas geladas batendo em minha cabeça e me despertando das sombras. Eu tentava entender como era possível que tudo aquilo tivesse acontecido. Eu tinha vivido anos acreditando que eu sabia o que era realidade, mas agora aquelas imagens se entrelaçavam em minha cabeça, um pesadelo vivo e cheio de dor. Eu via as pessoas no lixo, nos cantos das ruas, os olhos vazios e o rosto coberto de sujeira. Eu pensava em meu país, em sua beleza morta, e me perguntava se algum dia eu poderia voltar para lá. Eu sentia a falta da terra, do cheiro dos campos de trigo, do som das aves cantando ao amanhecer. Era como se tudo estivesse morto agora, uma alma que tinha sido esmagada pela dor e pelo medo. Eu me levantava e andava de um lado para o outro no quarto, as sombras seguindo-me nas paredes. Eu tentava dormir, mas o pensamento das coisas ruins se entrelaçando em minha cabeça era como uma teia de aranha, apertando mais e mais cada vez que eu tentava relaxar. Eu pensava naquele lugar escuro, no homem com a camisa manchada, no cheiro da estrada. Eu sentia o frio da chuva batendo em minha cabeça, as gotas geladas fazendo minhas entranhas tremerem. Eu via os olhos vazios das pessoas no lixo, ouvindo suas palavras desesperadas e angustiadas. Eu tentava entender como era possível que tudo aquilo tivesse acontecido, mas não havia resposta. Eu sentia o vazio de meu país, a morte da beleza e do amor. Eu sabia que nunca mais poderia voltar ao que eu tinha conhecido antes, porque aquele lugar estava morto agora. Eu olhava para as marcas escuras dos ratos na parede, o escuro invadindo cada canto de minha cabeça, e sentia a dor do vazio. Eu pensava num homem com a camisa manchada, nas pessoas no lixo, e sabia que aquele lugar agora era meu lar. Eu tentava entender como era possível que tudo aquilo tivesse acontecido, mas não havia resposta. Eu olhava para as marcas escuras dos ratos na parede, sentindo o vazio de meu país, a morte da beleza e do amor. Eu sabia que aquele lugar agora era meu lar, e que nunca mais poderia voltar ao que eu tinha conhecido antes. Eu me deitava novamente na cama, os olhos fixos no teto. Eu tentava entender como era possível que tudo aquilo tivesse acontecido, mas não havia resposta. Eu sentia o vazio de meu país, a morte da beleza e do amor, e sabia que aquele lugar agora era meu lar. Eu pensava nas pessoas no lixo, no homem com a camisa manchada, no frio da chuva batendo em minha cabeça. Eu via os olhos vazios das pessoas no lixo, ouvindo suas palavras desesperadas e angustiadas. Eu estava caminhando pelo mundo, sentindo uma sensação de paz e felicidade crescer em mim. Eu sabia que tinha que encontrar uma maneira de superar esse sonho terrível e voltar a ter uma vida normal. Eu estava determinado a fazer isso, pois eu não podia mais viver com o terror e o pânico todos os dias. Eu olhei para cima e vi um pássaro voando alto no céu, sentindo uma sensação de liberdade e felicidade crescer em mim. Eu sabia que tinha que encontrar uma maneira de superar esse sonho terrível e voltar a ter uma vida normal. Eu estava determinado a fazer isso, pois eu não podia mais viver com o terror e o pânico todos os dias. Eu olhei para trás e vi a floresta escura e assombrada, sentindo um frio na barriga. Eu sabia que tinha que encontrar uma maneira de deixar esse sonho horrível para trás e voltar a ter uma vida normal. Eu estava determinado a fazer isso,
pois eu não podia mais viver com o terror e o pânico todos os dias. Eu caminhei pelo mundo por horas, sentindo uma sensação de paz e felicidade crescer em mim. Eu sabia que tinha que encontrar uma maneira de superar esse sonho terrível e voltar a ter uma vida normal. Eu estava determinado a fazer isso, pois eu não podia mais viver com o terror e o pânico todos os dias. Eu olhei para cima e vi um pássaro voando alto no céu, sentindo uma sensação de liberdade e felicidade crescer em mim. Eu sabia que tinha que encontrar uma maneira de superar esse sonho terrível e voltar a ter uma vida normal. Eu estava determinado a fazer isso, pois eu não podia mais viver com o terror e o pânico todos os dias. Eu olhei para trás e vi a floresta escura e assombrada, sentindo um frio na barriga. Eu sabia que tinha que encontrar uma maneira de deixar esse sonho horrível para trás e voltar a ter uma vida normal. Eu estava determinado a fazer isso, pois eu não podia mais viver com o terror e o pânico todos os dias. Através de toda essa jornada nas sombras e na luz, nas realidades tangíveis e nos sonhos etéreos, eu entendi que somos todos viajantes do silêncio, procurando significado nas fraturas do tempo e da memória. Cada encontro, cada medo, cada revelação nos torna mais humanos e mais frágeis, mas também mais resilientes. A verdade final é simples e complexa ao mesmo tempo. Vivemos em um eterno retorno, sempre buscando o que foi perdido, sempre esperando encontrar a paz naquilo que não compreendemos. E talvez, apenas talvez, o silêncio seja a resposta que procurávamos desde o início. Boa noite, viajantes do silêncio. Que encontrem repouso em suas jornadas e clareza nas sombras que os cercam. Até o próximo encontro nas estradas do desconhecido. Eu olho para cima, os olhos fixos na estrutura de aço que se estende sobre a cidade. Estou de volta à ponte, aquele lugar que me marcou profundamente e onde tudo começou. O ar está fresco, com um toque gelado vindo do rio abaixo. Eu sei que preciso encontrar respostas, entender o que aconteceu. A curiosidade e a obsessão por descobrir a verdade são minhas companheiras silenciosas. A ponte parece mais solitária agora, embora ainda esteja movimentada com o fluxo constante de carros e pedestres. As luzes refletem no rio abaixo, criando um mosaico de cores que se espalham pelo espaço. Eu me lembro do meu último passeio aqui, da sensação estranha que senti quando olhei para baixo e vi o mundo distorcido pelas águas turbulentas. Minha caminhada é lenta, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Tento ignorar a tensão crescente no meu estômago, mas ela não se vai. Eu sei que preciso enfrentar isso, independentemente de quaisquer sentimentos de medo ou desconforto que surjam. Chego ao meio da ponte e paro por um momento. Olho para o outro lado do rio, onde as ruas são menos conhecidas para mim. Lá longe, parece haver uma história aguardando para ser contada. Tento imaginar o que estaria esperando por mim lá embaixo, mas é como se fosse uma parede de silêncio. O frio começa a penetrar minhas roupas, e eu me dou conta de que preciso fazer alguma coisa. Decido seguir adiante, apesar do desconhecimento do que pode acontecer. O caminho parece mais escuro agora, cada som ecoando em torno de mim como se fosse um sinal de alerta. Eu sei que preciso encontrar respostas, mas também sei que isso não será fácil. A verdade está aí, aguardando para ser descoberta, e vou fazer o que for necessário para saber. Eu senti que algo grande estava por vir, um desafio que me levaria muito além do que eu já tinha vivido antes. Eu não sabia o que esperar, mas uma coisa era certa, eu ia descobrir o que aquele sussurro significava e enfrentar o que quisesse me ensinar. Eu estava pronto para o desafio, preparado para explorar aquele lugar estranho e encontrar o segredo do sussurro. Eu ia enfrentar o desconhecido e descobrir o que aquela cidade tinha a me mostrar. Era só uma questão de tempo. Eu ouvia esse sussurro desde que chegará àquela cidade estranha. Era como se alguém estivesse murmurando palavras inaudíveis, apenas para mim. Eu nunca tinha sentido algo assim antes. Era uma sensação estranha, uma mistura de medo e curiosidade. Eu me perguntava se era real ou apenas uma imaginação minha. Os sons da cidade enchiam os meus ouvidos, o barulho dos carros, a gritaria das pessoas, os latidos dos cães. Mas, em meio a tudo isso, aquele sussurro continuava, constante e ininterrupto. Eu andava pelas ruas movimentadas, tentando ignorar aquela sensação estranha. Eu olhava para as pessoas ao redor, mas ninguém parecia notar aquilo. Era como se o sussurro fosse exclusivo apenas para mim. Eu sentia uma ansiedade crescente, um medo de desconhecido que me assombrava. À noite, eu estava em meu quarto, tentando dormir.
O sussurro continuava, mais forte agora, como se alguém estivesse perto de mim. Eu apaguei a luz e fechei os olhos, mas aquele som continuou, persistente e inquietante. Eu não sabia o que fazer, era como se aquela cidade estivesse me testando, exigindo que eu descobrisse o segredo do sussurro. Eu peguei meu diário e escrevi sobre isso, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Eu descrevia cada detalhe, cada sensação, cada pensamento. Mas, ao fazer isso, o sussurro se tornou mais intenso, como se estivesse me alertando para algo. Eu sabia que precisava descobrir o que aquilo significava. Era uma chamada para a aventura, um desafio que eu não podia recusar. Eu ia enfrentar esse mistério, independente do risco. Eu estava preparado para encontrar o segredo do sussurro e descobrir o que aquele lugar estranho tinha a me ensinar. Eu estava em uma cidade estranha, rodeada por pessoas que pareciam não saber da minha existência. Eu era um escritor narrativo em primeira pessoa, e tinha vindo aqui para encontrar inspiração. Mas agora, depois de uma semana, eu já senti o isolamento e a frustração tomarem conta de mim. Ninguém acreditava nas minhas histórias. Meu editor tinha me mandado para cá, dizendo que era um lugar cheio de mistérios e surpresas, mas todo mundo parecia estar ocupado demais para dar atenção ao que eu estava contando. Eu tinha escrito sobre encontros inesperados, coisas estranhas que aconteciam no escuro, mas as pessoas só riam ou olhavam para mim como se fosse um bobo. Eu me sentia abandonado emocionalmente. Não havia ninguém com quem eu pudesse compartilhar minhas sensações e pensamentos. Eu estava sozinho em uma cidade desconhecida, tentando encontrar minha própria inspiração enquanto as pessoas ao redor se escondiam em seus mundos privados. Eu senti que precisava fazer alguma coisa para mudar isso. Eu tinha de encontrar um jeito de fazer as pessoas perceberem que eu estava lá, e que minhas histórias eram reais. Então, decidi escrever mais detalhadamente sobre tudo o que eu estava vivendo, tentando criar uma atmosfera e tensão que capturasse a essência do lugar e das pessoas ao redor. Eu sabia que era preciso qualidade sobre quantidade. Eu precisava ser coerente e estruturar bem minha narrativa para fazer as pessoas entenderem o que eu sentia. Eu tinha de escrever com realismo e detalhes, para que os leitores pudessem imaginar a mesma frustração e isolamento que eu estava sentindo. Eu sabia também que precisava ser imersivo. Eu tinha de criar uma atmosfera tão intensa quanto possível, fazendo o leitor sentir cada pensamento e emoção minha. Eu tinha de escrever em português brasileiro, para que ele se conectasse com a realidade da cidade e das pessoas ao redor. Eu estava pronta para escrever um capítulo completo, imersivo e repleto de detalhes. Eu ia mostrar ao mundo que não era só uma escritora narrativa em primeira pessoa, mas também alguém capaz de capturar a essência de tudo que via e sentia. Eu escrevo agora, determinado e focado, sem erros nem falhas, com uma paixão e um propósito que eu jamais senti antes. Eu sei que isto é apenas o começo, mas também sei que estou pronto para aceitar esse desafio e sair vencedor. Eu estava sentado em uma cadeira antiga, em um canto tranquilo do café, olhando pela janela. A rua estava quieta, os pedestres passavam apressados, perdidos em seus próprios pensamentos e rotinas. O café ao meu redor cheirava a tostado, a chocolate quente, a doces caseiros. Era um lugar que eu frequentava há muito tempo, um refúgio onde eu podia pensar em paz. Eu tinha meu caderno comigo, como sempre. Mas desta vez, não era para escrever histórias ficcionais. Era para refletir sobre tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. Minha vida tinha mudado de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Eu tinha conhecimento de coisas que não deveria conhecer, visto lugares que não deveria ter visto. O garçom se aproximou e me perguntou se eu queria outra xícara de café. Eu acenei com a cabeça, sem dizer nada. Minha mente estava em outro lugar, em outro tempo. Eu pensava no início de tudo, naquele dia quando eu decidi sair de casa e explorar a cidade. Parecia que tinham passado anos desde então. Abri meu caderno e comecei a escrever. As palavras fluíam lentamente, cada uma trazendo consigo uma memória, uma emoção, uma sensação. Eu escrevia sobre o medo, a curiosidade, a determinação. Eu escrevia sobre as pessoas que encontrei, os lugares que visitei, as verdades que descobri. Enquanto escrevia, eu percebera que todas essas experiências tinham me transformado. Eu não era mais a mesma pessoa que tinha saído de casa semanas atrás. Eu tinha crescido, tinha aprendido, tinha sofrido. E apesar de todo o medo e da confusão, eu sabia que era exatamente isto que eu precisava viver.
Eu terminei de escrever e fechei meu caderno, lentamente. O café ao meu redor continuava seu zumbido habitual. Os pedestres continuavam passando pela janela. O mundo exterior continuava seu curso, indiferente às minhas jornadas interiores. Mas eu sabia que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. E quando eu saísse daquele café, quando eu voltasse ao mundo, eu seria uma pessoa diferente. Alguém que tinha enfrentado o desconhecido, alguém que tinha encontrado sua própria verdade nas sombras e nas luzes. Eu fechei meu caderno lentamente, sentindo o peso das palavras que tinha escrito. O café ao meu redor continuava seu zumbido habitual, indiferente às minhas jornadas interiores. Os pedestres continuavam passando pela janela, apressados, perdidos em suas próprias vidas. Eu me levantei da cadeira, deixei algumas notas de dinheiro na mesa e caminhei em direção à porta. O sino acima da porta tocou um som suave quando entrei. Eu senti o ar fresco da noite me tocando o rosto quando saí do café. As ruas da cidade estavam mais tranquilas agora. A noite tinha trazido uma paz que o dia nunca possuía. Eu caminhava lentamente, refletindo sobre tudo o que tinha vivido, tudo o que tinha aprendido. Eu estava mudado, transformado pelas experiências que tinha tido. Eu sabia que ainda havia muito para descobrir, muitos mistérios para desvendar. Mas agora, eu não tinha medo. Eu tinha encontrado força em mim mesmo, coragem para enfrentar o desconhecido. Eu tinha encontrado minha própria voz, minha própria verdade. Enquanto caminhava pelas ruas vazias, eu sentia a presença de todos aqueles que tinham me ajudado nesta jornada. O vendedor de pão, o violinista na taberna, o mendigo no canto, o sacerdote rezando em silêncio. Todos eles tinham deixado suas marcas em mim, moldando quem eu havia me tornado. Eu parei na beira da ponte novamente, olhando para as águas escuras abaixo. Desta vez, não era com medo. Era com uma aceitação calma, uma compreensão profunda de que a verdade estava sempre ali, esperando por quem tivesse a coragem de procurá-la. As estrelas começavam a aparecer no céu, brilhando acima da cidade escura. Cada uma delas parecia ser uma história, uma vida, um segredo guardado nas sombras. Eu era apenas um viajante entre muitos, caminhando pelas estradas do desconhecido, procurando meu próprio significado nas fraturas do tempo. Eu respirei fundo, sentindo a brisa noturna envolver-me como um abraço. Tudo tinha sentido agora. Todas as peças se encaixavam, formando um quadro completo de quem eu era e por que estava aqui. Com o coração repleto de paz e determinação, eu virei-me para continuar minha caminhada. O mundo estava aberto diante de mim, cheio de possibilidades e mistérios ainda a explorar. Boa noite, viajantes do canal Vozes do Silêncio. Que encontrem em suas próprias jornadas a coragem de enfrentar o desconhecido, que descubram suas verdades nas sombras e nas luzes, e que nunca se esqueçam de que cada um de nós é um guardião de histórias que o mundo ainda precisa ouvir. Até o próximo encontro nas estradas do desconhecido, onde a realidade e o sonho se entrelaçam, e onde cada um de nós encontra sua própria verdade nas vozes do silêncio.